Aos seguidores do Conversa Boa. Hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, e Cláudio Aranha, especialista em gestão pública. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com a gente. Quem quiser seguir o canal no YouTube é Conversa Boa. Pessoal, dá boa noite aí para o pessoal e vamos começar o papo. E aí, boa noite a todos. Estamos aí, vamos conversar bastante aí. Boa noite, doutor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a sua presença, tenho um orgulho de poder te ver, conversar com você, pela sua experiência como historiador de samba também. E também queria prestar minhas condolências pelo falecimento da dona Neném, que é uma baluarte da Portela. E nós queríamos dar um grande abraço na Azul e Branco, a maior campeã do Carnaval Carioca. É isso, eu te agradeço aí, mas com relação à dona Neném, ela foi uma vida tão bonita que a gente... Claro que ela tinha que ficar mais um pouquinho conosco, né? Mas 95 anos e teve uma vida muito bonita. Nós não chego a ficar triste, não. Acho que é uma vida plena de realizações. Muito bonita a vida dela. É verdade. Me orgulha muito. Doutor, como é que começou o teu amor pela Portela? Conta um pouco dessa história do teu amor pela Portela e como é que começou a sua paixão pelo samba. Conta pra gente aí. Rapaz, o meu coração é meio leviano. Era meio leviano. Eu não sei se era coração leviano, como o do Paulinho da Viola, né? Ou coração vagabundo, igual do Caetano Veloso. São duas músicas, duas canções que eu gosto muito, que falam do coração assim meio... Mas a primeira pergunta é... olha só, eu sou do Luiz de Vasconcelos, né? Ali da Rua Cabo Sul. E o primeiro contato que eu tive com uma escola de samba foi a Unidos do Cabo Sul, que é afiliada da Portela. E ali é um lugar, é um bairro não, é um conjunto habitacional pequeno, de classe média. Meu pai era do IAPI e era cercado por morros, né? Morro do Amor, Morro da Barro Preto, Barro Vermelho, Cachoeirinha, Cachoeira Grande. Então, eu vivia por ali, né? Eu jogava futebol, era convidado ali pela... E tinha uma coisa estranhíssima, né? Que era o seguinte: os meninos do morro, eles iam lá no conjunto. Isso eu sei, só vinha saber depois, né? Mas na época que eu era muito pequenininho, eu não tinha essa noção. Eu perguntei ao meu pai depois me explicou. Na época havia essa cultura da criação nos morros, né? Então tinha a criação de porcos. Então eles iam lá nas lixeiras do conjunto habitacional com aquelas latas e pegavam os restos de comida das nossas famílias, para levar para os porcos. Mas eu não sabia, cara. Eu ficava tão impressionado com aquilo, rapaz. Até que eu perguntei ao meu pai me explicou, né? Eu fiquei mais tranquilo. Mas eu quero dizer que quando eles pegavam os restos de comida, a lavagem que chamava, e eles iam para casa levar, eles ficavam ali onde nós jogávamos bola. E eles ficavam nos olhando, os meninos ali jogaram bola, né? E eles viam ali que eu... Mas eu estou fugindo um pouco da resposta. Ali eu comecei a ter contato com o morro e com o samba, né? Entendi. E a minha mãe era muito carnavalesca, né? Minha mãe sempre foi muito carnavalesca. E no final, quando chegava o carnaval, eles iam lá em casa mostrar as fantasias para minha mãe, né? Minha mãe gostava muito. E também o fato de lá em casa ter sido uma das primeiras a ter televisão, e a minha rua ficava quase que na mesma direção. A minha casa, minha janela, ficava na mesma direção da rua de cima. E a minha mãe colocava a televisão assim para eles verem. Televisão eles nunca tinham visto, né?
E aí, quando eu chegava da escola, eu fazia... Aí todo mundo ia para cá. Meu pai chegava em casa, eu quase não tinha lugar para colocar os pés. Então, foi fazer essa relação, né? Eu comecei a sair nas... Aí teve o filme O Rio 40 Graus, que foi o berço do cinema novo, né? O filme do Nelson Pereira dos Santos, que foi filmado ali na Rua Cabo Sul. Muitos dos personagens eram meus amigos, né? Haroldo de Oliveira, que depois se tornou um ator conhecido da TV Globo, faleceu já. E a escola de samba apareceu muito no filme e ela foi recebida pela Portela. A escola foi recebida pela Portela. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a Portela. Esse foi o primeiro contato. Mas ali eu não era portelense, não. Eu não tinha essa coisa. Nós não tínhamos essa coisa de escola de samba, não. Porque o Lins Vasconcelos era um bairro muito pequenininho. É ainda um bairro muito pequenininho. E nessa época, hoje são duas escolas de samba, Unidos do Cabo Sul e a Lins Imperial. Mas naquele tempo eram 4 escolas. Um bairro pequenininho tinha 4 escolas, que era a Gloriosa, Unidos do Cabo Sul, que era a minha, né? Uma escola de samba chamada Flor do Lins, que era da Cachoeirinha, uma que chamava Filhos do Deserto, que era também ali da Cachoeirinha, e tinha a escola de samba do Martim da Vila, que era lá na Boca do Mato. O Martim tinha vindo do interior, de 2 barras, e foi morar na Boca do Mato. Não era o Martim, ainda não era o Martim da Vila. A escola de samba dele era aprendiz da Boca do Mato. Então, ali tinham 4 escolas. E, para nós, o importante era uma tirando na frente da outra. Eu não queria saber de maneira. Passava aí, a nossa tirava na frente da outra, a gente ficava zombando. E os blocos, né? Era isso. Mas nunca não tinha nenhum contato com a Portela. O primeiro contato com a Portela só fui ter em 65. E quando foi que você despertou assim? História. Caramba, é a Portela. Quando foi que despertou? Foi em 65. Ah, tá. Foi em 65. Como é que é essa história? Porque aí eu já gostava muito de samba. Eu gostava muito de samba enredo, mas não gostava de desfile de escola de samba. Primeiro, por algum motivo? Ah, porque era caro. Hã? Por algum motivo? Não, porque era caro, né? Eu não tinha acesso. Então, quando eu chegava o carnaval acabava para mim. Porque eu ia muito nos ensaios, ouvia os sambas enredo, e quando chegava o carnaval mesmo, eu procurava outra coisa para fazer. Ali no conjunto que eu morava, tinha uma senhora, Dona Vilma, que ela é como se fosse a tia Seata ali do Cabo Sul, né? Porque ela fazia, durante o ano inteiro, ela fazia festas, chamava hi-fi. Ela tinha vitrola, vinil, e a vizinhança toda é para lá dançar, né? Namoros começavam lá. E no carnaval, ela fazia um baile de carnaval. Nós ficávamos ali dançando em volta da sala dela. Para mim, aquilo ali era o maior baile do mundo. Eu ficava com pena de quem não ia passar o carnaval ali. Né? Então, eu não queria saber de carnaval, não queria saber do desfile, né? Mas no pré-carnaval, nos desfiles, nos ensaios, eu ia muito ao Salgueiro, eu ia muito à Mangueira e ia muito à Vila Isabel, porque era perto de casa, dava para ir a pé. Se bem que do Lins até a Mangueira não é fácil. Não tinha alternativa, porque não passava condução. Agora, na Vila Isabel, você ia para a Vila Isabel ou no Salgueiro, e se passasse o bonde, você ia para casa, pegava o bonde e ia para casa. Então, agora, você na Madureira, impossível. Entendeu? Então, nós ficávamos por ali. Aí me liguei muito na Mangueira, o pessoal da minha rua, os negros da minha rua, iam muito para a Mangueira. E eles eram muito mais velhos do que eu. E eles eram pessoas... assim, eu estou falando do início da computação no Brasil. Eles eram da data prévia, eles eram muito bem... Eles ganhavam bem. E eram os caras que faziam muito sucesso com as mulheres, mas eles eram muito mais velhos do que nós, né? Então, eles não davam muita... Mas nós ficávamos ali na aba deles. Mas os outros iam para o Salgueiro. Porque esse momento que eu estou falando é um momento histórico, porque é o momento que a classe média abraça o samba. O Salgueiro desce do morro
e vai ensaiar no Maxwell, que é ali na Tijuca. Uhum. Tá certo? As escolas começam nos anos 60, isso. A Mangueira sai da quadra do Buraco Quente e vai ainda para a comunidade, mas aí já ali na Visconde de Niterói, já veio um pouco. O Salgueiro desceu mesmo, foi para Tijuca, abandonou o morro, os ensaios. A Portela sempre foi planície, né? A Portela não era morro, mas ensaiava na Portelinha, mas foi ensaiar no Morisco, em Botafogo. Aí já é 70, por aí. E o Império Serrano ficou lá mesmo, por lá. O Império Serrano já não ensaiava mais no Morro da Serrinha. Ele ensaiava ali no Mercadão de Madureira, onde era o antigo Mercadão de Madureira. Então, as escolas de samba tinham baixado do morro. Né? E as meninas da Tijuca iam para lá também, né? Era o programa. E os meninos da minha rua, né, que eram mais velhos, era a época também da indústria automobilística ali crescendo. Eles ficavam com a chave do carro assim, pegava as menininhas, e eu pegava, sabe aquele alicate de unha? Eu pegava alicate de unha com aquela correntinha e ficava balançando. Não pegava ninguém. Todas as vezes que eu fosse salgueiro, saí sozinho. Eu e meus amigos todos, né? Mas éramos muito crianças. Né? Mas até que em 65, a irmã de um amigo nosso nos levou lá para Madureira. A Portelinha não tinha portelão ainda. A Portelinha era pequenininha, foi a finalíssima do Samba Enredo de 65, e nós fomos lá para o Imperial Basquete Clube, que era ali na Estrada do Portela. E aí nós fomos samba que o Candeia ganhou. Foi a única vez que eu vi o Candeia em pé, porque naquele ano ele sofreria um acidente, né, que ficaria tetraplégico. Mas antes da finalíssima mesmo, o Monarca cantou os sambas dele, sambas de quadra dele. E ele falava muito, o Monarca sempre trouxe para si essa missão de contar a história da Portela. Então, ele contava a história, ele falava muito dos grandes compositores da Portela, né? Do Paulo da Portela, do Cláudio Ornô, e ele cantava muito esses personagens. Né? Tinha um que era muito bonito, que era de Paulo da Portela, Paulinho da Viola, que faz sucesso até hoje. E eu fiquei encantado com aquilo, querendo saber quem eram esses personagens. E foi através desses personagens que eu fui conhecendo a história da Portela. Né? Veja bem que eu não estou falando de desfile. Uhum. E aí eu li o livro da Marília Barbosa e da Lígia Santos, que está por aí, que é um livro que ganhou o concurso de biografias da Funarte, cujo nome é Paulo da Portela, traço de união entre duas culturas. E aí eu li aquilo num tapa. Entendeu? Depois li outra vez, conheci a Marília Barbosa, conheci a Lígia Santos, que é filha do Donga. E aí eu fui assistindo aos shows do Monarco, aí já tinha, logo depois, Paulinho da Viola criou a velha guarda da Portela, ali no Teatro Jovem, ali em Botafogo. Aí já é regime militar, né? No Teatro Jovem, é o último prédio que tem na Praia de Botafogo. Tinha um teatro ali que era o pessoal de esquerda, né? E eu frequentava muito ali sexta-feira, assistia aquelas peças todas. Ali ia muito Sidney Miller, Gutenberg Guarabira, Paulinho da Viola ia também, Capinã, adorava essa turma. Frequentei muito essa turma, o Opinião também, as rodas de samba do Opinião. E ali eu fui conhecendo o pessoal da Portela, e comecei a frequentar a casa da tia Surica, conheci o pessoal da velha guarda todo, aí fui... Aí não teve mais jeito. Muito ligado à Mangueira ainda. Muito ligado à Mangueira. Eu desfilava na Mangueira, nunca desfilei. Nessa época, eu nunca tinha desfilado na Portela.
Eu desfilava na Mangueira, porque ali o pessoal eu estava no Pedro II, ali no Engenho Novo, o pessoal era muito mais ligado à Mangueira do que a qualquer outra escola. E eu gostava muito da Mangueira, porque o meu grande ídolo foi o Paulo da Portela como líder da cidadania, né? Como grande líder da cidadão, Paulo da Portela, ainda que seja um belo compositor, como líder da escola e como líder da cidade, Paulo da Portela. Mas os grandes compositores, para mim, assim, Pelé e Garrincha, para mim, era Cartola e Nelson Cavaquinho. Esse eu sempre tive isso muito claro, né? A Portela, quantitativamente, eu acho isso, é como se fosse assim, tem mais volume, mais quantidade de belos compositores que é hoje. Mas a Mangueira tinha esses dois grandes inigualáveis, né? Cartola e Nelson Cavaquinho. Então, eu sempre tive uma ligação forte com a Mangueira, até hoje. Eu, lá na Liesa, outro dia lá, eu defendia a Mangueira pra caramba. Saí botando. O pessoal estava criticando lá a Mangueira, eu saí em defesa da Mangueira, e o pessoal da Portela não gosta muito, não. Mas eu gosto muito, eu tenho muita ligação ainda com a Mangueira, adoro lá. A Marília, que é muito minha amiga, né? A Marília, ela ama Portela mais do que a Marília Barbosa. Ela ama Portela mais do que a maioria dos portelenses que eu conheço. E ela é mangueirense, ela é diretora cultural da Mangueira. Entendeu? Doutor, Oi. Em 99, o senhor teve uma grande experiência trabalhando na Secretaria da Fazenda, viabilizando a possibilidade da revitalização dos blocos carnavalescos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Conta um pouco dessa experiência. Foi uma experiência muito bacana que nós podemos presenciar. Isso é bom, essa pergunta, para esclarecer, né? Porque eu às vezes, fico em maus lençóis em função dessa história. O que acontece? Eu era ali da Secretaria. Nessa época, que eu sempre tive um sonho de viver só de carnaval, né? Sim. Viver só de carnaval. Ali eu comecei minha carreira profissional na empresa privada, numa financeira ligada ao sistema financeiro da fundação, começando a minha vida profissional, trabalhava pra caramba. Aí depois fui trabalhar no governo do Estado, quando o Banerj incorporou essa empresa. Fui para Rio Work, para a empresa municipal, mas o meu sonho mesmo era, depois que eu criar meus filhos, eu vou viver só de carnaval. Nessa época aí eu já estava. Não, mas como não é assim, carnaval para muita gente é só brincadeira, só farra, mas carnaval é uma coisa tão rica, tão culturalmente, né? Uma coisa tão séria, né? Nessa época, eu comecei a botar minhas manguinhas de fora, né? E comecei a ser chamado para dar entrevista em rádio. E estava ajudando o Marquinhos do Oswaldo Cruz na questão do trem do samba, que eu achava e acho aquela festa mais original do Rio de Janeiro, né? E o Marquinhos era um grande portelense também. O que me unia a ele era a nossa paixão pelo Paulo da Portela, né? Nossa admiração pelo Paulo da Portela. Então, nós fizemos uma ligação muito forte. E ele inventou essa história do trem do samba, né? E estava com muita dificuldade nessa época. Não tinha ajuda nenhuma. E eu estava muito ligado à velha guarda da Portela. E o senhor Admiro, que era a quem eu era mais ligado, ficou muito doente nessa época. E aí eu fui conversar com o Fernando Lopes, secretário de Fazenda. Estava na época do Rock in Rio, o governo estava dando dinheiro para o Rock in Rio. Eu reclamei com o Fernando. Aí o Fernando, reclamei, falei com ele. Só dinheiro só para rock? Hã? O que é?
O rock é importante, mas o samba é mais ainda, não é? Para a cultura popular. Eu não tenho nada, eu gosto, caramba, eu gosto de tudo. Eu gosto dessas músicas todas aí, gosto de jazz, gosto de blues, gosto de rock, gosto de tudo. Gosto mais de samba, né? Mas eu falei para ele, pô, Fernando, você vê o governo, todo mundo prestigiando tanto o rock, os sambistas estão morrendo aí. Eu acho que até eu levei o seu Argemiro lá na presença dele. Aí o Fernando se sensibilizou muito com aquilo e conversou com o governador, com o Garotinho, né? E aí o Fernando falou que eu podia fazer um projeto. Faz um projeto aí na área do samba. E nessa época, o que estava acontecendo? Os blocos da Zona Sul estavam crescendo muito. Que os blocos da Zona Sul começam a aparecer muito ali, quase chegando nos anos, vamos dizer, anos 70, por aí. Tá? Nos anos 70 já tinha bloco na Zona Sul, a partir da Banda de Ipanema, com a redemocratização aparece o Simpatia Quase Amor, Sovaco do Cristo, mas eu não tinha nada com isso. Eu ia lá, mas eu não tinha nada com isso. E os blocos da Rio Branco, o centro da cidade estava morto. Pelo contrário, tá um mau cheiro horrível, uma escuridão, violência, roubo, furto, o que você imaginava. O grande herói da resistência era o Cacique. Cacique de Ramos, meia-noite, o Bira presidente, e a Bete Carvalho aparecia lá meia-noite, cantava aquilo. Aí nós fizemos um movimento, né? Nós fizemos um movimento, que eu nem me lembro mais o nome. Eu juntei com a Marília Barbosa, que tinha o bloco Mis a Mis, que saía do Mis da cidade para ir para o Mis da Lapa. Falei com o Bira presidente, falei com o Capilé do Bafo da Onça. O Boêmio de Irajá estava morto há 10 anos. Nós fomos lá falar com eles não acreditaram. Eu falei, olha, nós vamos ressuscitar os blocos e tal, eles não acreditaram. Eu tive que levar o Diário Oficial para a liberação do assinatura do Fernando. E aí eles acreditaram. O único bloco da Zona Sul que nós ajudamos foi o bloco lá do Bip Bip, que era um rancho, lá do Alfredinho. Era o Alfredinho e o Elton Medeiros. O Elton Medeiros era nosso amigo, trabalhava lá na Secretaria de Planejamento conosco. Então, eles estavam querendo ressuscitar um rancho, Flor do Sereno. E aí nós ajudamos também, mas a gente ajudava para os blocos do subúrbio. Blocos do subúrbio que desfilavam na Rio Branco. Nós ajudávamos com coisa pouca, camiseta, ali, o encoramento de um instrumento. Às vezes a gente dava ali um lanche, a gente dava coisa muito pouca, mas ajudava muito a quantidade. Você vê que eu não estou falando em escola de samba e de desfile nenhum, cara. Você sabe, aí fica acontecendo duas coisas. Quando chegava o carnaval, lá na secretaria, que eu era chefe de gabinete da Secretaria de Fazenda, pô. Lembro bem. Tinha uma mesa de reunião na Secretaria de Fazenda que era enorme. Eu não sei quantos metros tinha. 5 metros de extensão, talvez. Aí todos os blocos levavam lá para me agradecer, né? Para agradecer ao Fernando, levavam lá suas camisas de desfile, né? E eu colocava todas elas em cima da mesa, e os funcionários da secretaria iam lá, cada um pegava uma, alguns iam para Cabo Frio, levavam, outro levava para o filho, e você via lá aqueles senhores sérios lá, técnicos, pegar a sua camisa de bloco. Era muito engraçado isso, né? E a outra coisa é que eu era quase que obrigado a sair em todos os blocos. Se eu saísse num, eu saísse no outro, era difícil, confusão. Né? Não, um bloco que nós ajudamos foi o Bola Preta. Bola Preta, eu lembro bem. O Bola Preta teve um que não ia sair, cara. Teve até um lance engraçado.
Muito engraçado. Depois me lembro de eu falar da Rua 7 de Setembro. Não vou esquecer. Mas teve um ano que foi muito engraçado, que o Bola Preta não ia sair. Não tinha dinheiro. E com o dinheiro que nós tínhamos, ele não dava. Aí o Silveirinha, que era da Secretaria de Fazenda, ele arranjou um contato para mim na Coca-Cola. Aí eu fui lá na Coca-Cola, pedi ajuda a ele. Né? Aí a Coca-Cola ajudou lá e ajudou Bola Preta também. Né? Ajudou todos os blocos. Não foi nem com uma marca Coca-Cola. Foi com aquele Guaraná que eles têm lá. Como é que chama? É o Guaraná da Coca-Cola. Era o Taí. Taí, isso. Uma coisa assim. Mas ainda não dava para o Bola Preta sair. Taí. Ainda não dava para o Bola Preta sair. E nessa época, o Altineu Cortes, que era deputado estadual, ele era secretário. Eu acho que era uma coisa assim. Mas eu sei que nós tínhamos alguma relação com ele. Ele ia na secretaria, eu era da Secretaria de Fazenda, ele ia lá, pedia alguma liberação disso, aquilo, falava conosco. E aí um dia ele viu lá aquele monte de camisas lá, né? Aí ele perguntou, eu falei. Aí ele falou, poxa, mas eu queria ajudar também. Aí eu falei, você quer ajudar a Bola Preta? A Bola Preta está com dificuldade. Ele falou, quero ajudar. Aí eu liguei lá para o Bola Preta, tem um deputado aqui querendo ajudar você. Mas eu falei para ele, Altineu, tem o seguinte, eles deixam você botar uma faixa lá, mas tu vai levar a maior vaia da tua vida. Eu avisei. Aí o Altineu deu uma grana lá para o Bola Preta, que possibilitou também que o Bola Preta saísse, botou lá uma placa enorme lá, o Altineu, cara, foi a maior vaia. Foi aquela lá. E eu não tenho nada com isso, né? Estava lá. Mas a outra coisa que eu ia contar é que eu parava no carro. Hein? Da 7 de setembro, é isso? Nessa época, eu era solteiro, né? Eu estava separado, tinha uma namorada. Então, o que eu fazia? Eu parava meu carro, eu tinha aquele trânsito livre, parava meu carro na 7 de setembro, e ali eu colocava todas as camisas dos blocos. Aí eu desfilava num bloco, voltava, botava a camisa, desfilava em outro. Tinha dia que eu desfilava em mais de 10 blocos. E era cansativo, né? Ali eu não vou te dizer que eu fazia por prazer, porque em alguns era por prazer, né? Mas é porque o que é. E aí essa fama correu, né? Que eu era um cara que ajudava os blocos, que fiz os blocos renascerem. Era meia verdade que o Carnaval da Rio Branco virou uma coisa super legal, porque a Rio Tour entrou na parada, começou a iluminar, tinha limpeza, tinha policiamento. Então, foi uma coisa que passou a ser arquibancada, tinha turista para ver. Então, isso as pessoas começaram a saber disso. E aí teve uma vez que eu fui no Teatro Tereza Raquel, perto do Carnaval, com essa namorada, que era uma namorada nova. Né? E aí eu cheguei um pouco atrasado. Cara. Era Cantoras no Chuveiro, o Ricardo Gravalbin, que ficava narrando o espetáculo. Aí eu cheguei atrasado, o Ricardo, ele parou o espetáculo, cara, e falou assim, está chegando ali Luiz Carlos Magalhães, que é o responsável pelo renascimento dos blocos do Rio de Janeiro. O que não é? Está longe de ser verdade isso. Está longe de ser verdade. Pô, e todo mundo aplaudiu, cara. E eu, como era namorada nova, eu não falei que era mentira. Eu não falei. Depois eu expliquei a ela, né, que não era bem isso e tal. Mas eu até hoje, por exemplo, a Sebastiana, que é presidida lá pela Rita, que é a minha chapa, lá aquele pessoal todo, hoje a gente tem muito contato, porque muitos deles são portelenses, né?
E eu falo sempre isso, quando você ouvir isso, não sou eu que estou inventando isso, não. Teve uma vez que saiu numa revista que está aí, olha só, da Academia Brasileira, da Academia Brasileira de Letras. Um texto lá, que na época do Carnaval, tinha texto lá de todo mundo, o Coni era vivo ainda. Então, teve não me lembro quem foi o imortal que escrevia um texto, que falou lá, cara, que eu era o cara que... Puta. Aí fica uma situação complicada que fica parecendo que sou eu que fico dizendo por aí. Doutor, na tua opinião, qual é o maior samba da Portela? Qual é o samba mais bonito da Portela, na tua opinião? Rocha. Não tenho nem uma fração de segundo para responder isso. Gosto de Rocha. Inclusive, está tendo um programa agora do Eugênio Leal, que era da Tupi, que eu acabei indo parar na equipe de carnaval da Rádio Tupi, né? Depois disso tudo, eu fui chamado, antes de ser da Portela, para fazer parte de várias rádios, né? Me convidaram, eu era comentarista dos sites carnavalescos, eu comentava samba enredo. Esse é um outro capítulo aí, que depois eu conto, se vocês quiserem. Uma outra maluquice da minha filha. Mas o Eugênio Leal, eu era da equipe dele, ele está fazendo um programa sobre o Carnaval de 95, que é o Gosto de Me Rocha, que foi não só o samba que eu mais gosto da Portela, como é o Carnaval que eu mais gosto da Portela. A Portela perdeu por meio ponto para a Imperatriz Leopoldinense. É um Carnaval lindíssimo. E ele está fazendo um programa, e eu dei um depoimento aí sobre esse samba. É um samba do Noca, do Colombo, o terceiro e o Gelson. Samba maravilhoso. É um samba maravilhoso. Se você quiser que eu fale sobre esse carnaval, aí porque nessa época eu já era comentarista, né? Eu já era comentarista dos sites. E eu reclamava muito do rumo que o carnaval estava tomando, né? Porque nessa época que eu falei que a classe média foi abraçando o carnaval, foi uma época em que o Salgueiro trouxe o Pamplona para o carnaval, né? O Pamplona, grande Fernando Pamplona, depois ele viu que o carnaval tomou outro rumo, não é por causa dele, né? Mas é porque ele estava ali na estação e o trem levou. Ele começou na comissão julgadora em 59. E a carnavalista do Salgueiro era uma francesa, Marie-Louise, não era francesa, não, suíça. Marie-Louise, que era professora da Escola de Belas Artes. E o Pamplona ficou muito encantado com o que ele viu. Nessa época, era o G3 do samba. No começo era o G2. Era Portela e Mangueira que ganhavam. Depois, na década de 40, o Império Serrano chegou, foi fundado, e passou a ser o G3. Era Mangueira, Portela e Império Serrano. Nessa época era o G3. Salgueiro foi fundado em 53, desfilou em 54, começou a abusar, né? Porque o Salgueiro era muito forte como morro culturalmente, mas era muito dividido, tinha várias escolas, mas tinha grandes sambistas. E o Salgueiro começou a crescer. Em 59, teve uma boa classificação. Tinha o presidente, que era empresário do Peixe, Nelson de Andrade, e ele deu uma certa disciplina ali, chamou esses vamos dizer, intelectuais, né? Esses artistas, para fazer o carnaval. O Pamplona, então, de julgador, ele passou a ser o carnavalesco. E ele trouxe muita gente da Escola de Belas Artes. Inclusive, trouxe um bailarino, um cenógrafo do Teatro Municipal, que era o Joãozinho 30, que era moleque, ninguém sabia quem era. Mas a Maria Augusta já era de lá, a Rosa Magalhães era da Escola de Belas Artes, Maria Augusta também. Toda essa turma que está aí, o que nós vemos no Carnaval nas décadas seguintes foi uma explosão. O Salgueiro se subdividiu em várias escolas. A Rosa Magalhães foi para
para a Imperatriz ser campeã, o Joãozinho que foi para Beija-Flor ser campeã, a Maria Augusta foi para a ilha. É isso que aconteceu. Resumindo, o carnaval foi isso. Mas então, eu estava falando que, com isso, o Pamplona fez um grande serviço para o carnaval, que é trazer a temática negra para o carnaval, que só tinha a temática da historiografia oficial. É isso? Porque quem consolida o samba enredo é o Império Serrano. Né? Na minha cabeça, quem inventa o samba enredo foi a Portela em 39. Pode não ter inventado o samba enredo, mas inventou a narrativa, porque foi a primeira vez que uma escola de samba, no mesmo desfile, dá um nome ao enredo, a fantasia tem a ver com esse enredo, a alegoria tem a ver com esse enredo e o samba tem a ver com esse enredo. Então, junta tudo isso numa coisa só, que é o teste ao samba. Né? E antes não era assim. Antes não era assim. Antes era meio zoado. Cada um fazia. Antes tinha o tema. Um tema único. Não tinha nem fantasia. Entendeu? As escolas eram pequenininhas. Tá? Então, o Paulo faz o teste ao samba. Vou começar a aula perante a comissão, preste atenção, que diplomados posso, salve o professor da aula, ele, senhor, 14 com 10, 12, 9 fora, tudo é nosso. 6 dividido por 1000, cada um com quanto fica. Não pergunte a caixa surda, não peça cola cuíca. Lá no morro, vamos vivendo de amor, ensinando, aprendendo com carinho, que nos passa o professor. Então, isso é uma grande discussão, se esse é o primeiro samba enredo. Não é, porque não tem a temática, né? Mas é a primeira vez ele ensina o caminho do desfile. Ensina que no desfile a escola tem que ter a fantasia, a alegoria, o samba, tudo sobre uma coisa. Ele inaugura a ópera. Se transforma numa grande ópera popular, na maior, né? Ópera popular, que tem a ópera Orfeu, né? Do Monte Verde, que não é a primeira ópera, mas é uma primeira encenação que leva aos outros compositores a fazerem ópera. Aí começa a ópera. Mas o Paulo seria uma comparação com esse Monte Verde. Mas, então, o Cartola era compositor da Mangueira, fazia sambas. Mas o Império Serrano começa com essa coisa dos sambas históricos, né? Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil, foi traído e não traiu jamais a confidência de Minas. O Império Serrano é que vai trazendo isso. E começa a historiografia oficial, Guerra do Paraguai, Santos Dumont, tudo era a historiografia que a gente já faz. Pedro Álvares Cabral, Descobrimento do Brasil, era essa a temática das escolas de samba. E o Pamplona, ele já chega no Salgueiro, em 60, com Zumbi dos Palmares, que vocês todos sabem quem é, mas eu não sabia. E olha que eu era do Pedro II, hein? Zumbi dos Palmares, cara. Aí ele traz essa temática negra, que é um samba lindíssimo. Lindíssimo. E o que acontece? O Salgueiro ganha. Ganha empatado com várias outras, mas ganha. Né? E o Pamplona, então, vira uma espécie de revolucionário do carnaval. Porque ele antes e depois, ele fica vira um marco. Ele vira um marco, né? Antes e depois. Mesmo ele não ficando no Salgueiro, porque ele foi para a Europa depois, mas aí veio o Fernando Pinto, os outros carnavalescos, os temas eram Chica da Silva, que ninguém sabia que era Chica da Silva. Era uma escrava que virou a Sinhá. Tá? Depois veio Chico Rei, que era um escravo que guardava o pó de ouro nos cabelos, lavava na bacia, acumulava aquilo, comprava alforria. Um samba lindíssimo aquilo. Então, o Pamplona fez tudo isso, né? E as temáticas foram sendo mudadas. Mas, por outro lado, essa presença da Escola de Belas Artes foi mudando, foi criando uma figura nova, que é do carnavalesco.
que passou a ser o rei do carnaval. Antes, o carnavalesco eram pessoas da comunidade, como os compositores eram pessoas da comunidade. E aí foi evoluindo, a classe média foi tomando conta, não digo, mas foi ali se aproximando. E hoje você vê uma ala de compositores, tem muitos universitários. Sim. Grande parte. Os carnavalescos são todos artistas. Doutor, quando o carnaval... Isso, o desfile tomou outro rumo. Mas quando que o carnaval... falando isso. Não sei nem por que eu estou falando. Ele acabou se profissionalizando... Se especializando e virou empresarial. Eu já me lembrei. Por que eu gosto? Eu falo do... Então, nessa época, eu criticava muito isso. Eu queria até uma expressão, porque o carnaval estava ficando... Era uma sucessão de coisas bonitas. Você estava ali na arquibancada, eu estava ali no camarote da Tupi, no desfile, aí passava uma alegoria linda. Aí passava outra alegoria linda. Passava outra alegoria linda. Tudo. Mas era uma coisa... Era uma beleza que só os olhos viam. Não preenchia, né? Intrínseca da arte popular, do carnaval, da ópera popular, de uma festa inventada por filhos e netos de homens escravizados. Aquela beleza que teria por trás você não via. Aí eu criei uma expressão, eu não sei se eu vou me lembrar, exuberância volumétrica de materiais, como se as escolas de samba só mostrassem materiais, né? E eu estava criticando muito isso nessa época. E aí eu me casei, fiquei longe um pouco disso, tive 2 filhos. Depois, 13 anos, fiquei 13 anos casado, me separei. E o ano que eu voltei a frequentar a Portela, frequentei a quadra, é o ano do Rocha que me rocha. E qual foi o carnaval que eu vi? Foi o carnaval que juntou essas duas coisas. Porque uma coisa é o carnaval. Carnaval é uma coisa, samba é outra. E elas se juntam em fevereiro. Mas a cultura do carnaval é europeia. A cultura do samba é afro. Tá certo? Então, a escola de samba só é o que é porque ela absorveu as outras manifestações. Ela tem o formato processional dos ranchos, que era a grande vedete do carnaval, eram os ranchos carnavalescos. A escola de samba pegou isso. A escola de samba pegou até os enredos, pegou a exuberância das mulheres bonitas que tinha nos bailes carnavalescos, tá certo? Os blocos, a batida do surdo, o samba de sambar dos blocos, que antes era o samba amachichado da Praça 11. Se você já... Não, assim, o chefe de polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem um samba amachichado da Praça 11, que não dá para você desfilar marchando, cantando, andando para frente. Isso foi inventado no Estácio. Tá certo? Aí que vai nascer o samba carioca. Tá? O samba de sambar. Quando o bide, ele pega uma lata de manteiga, bota aquele saco forte de cimento, amarra, ele era sapateiro, amarra ali com arame, bota umas taxinhas e bate com surdo. Bate com bum, 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 bum. Ele dá o toque marcial, de marcha. Então, ali você pode cantar e dançar andando para frente. Aí você inventa o samba. Inventa o samba carioca. Não é à toa que ali que nasce a primeira escola de samba, que é Deixa Eu Falar. Tá certo? Então, é uma coisa mais, não é o chefe de polícia pelo telefone, que é o samba machichado, que é para você cantar e dançar em roda, que tem instrumento de sopro. Já o samba de samba do Estácio é um samba de percussão. Aos pés da Santa Cruz, em nome de Jesus, já é uma coisa mais cadenciada, né? Bom, então, o enredo
da Portela é Gosto que me enrosco, que tem uma música de carnaval que é assim, Gosto que me enrosco de você. Gosto, tem esse nome e é sobre carnaval. Então, conta a história do carnaval, conta a história dos ranchos, dos blocos, Pierrot da Colombina. Essa história linda do carnaval, que eu adoro, mas é uma história europeia. Tá certo? Pierrot e Colombina. Conta a história dos ranchos, que é uma história nordestina. Os ranchos são uma manifestação cultural do ciclo natalino, mas que veio aqui para o Rio também. Teve um baiano daqueles que resolveu o rancho dele, em vez de sair em janeiro, saiu no carnaval. Aí é como se ele estivesse inventando a escola de samba ali, né? O rancho, que era de forma processional também, forma de procissão, passou a sair no carnaval. Hilário Jovino, que é uma grande figura do carnaval. Mas, então, esse enredo conta essa história toda, mistura a história africana com a história europeia, com essas duas coisas lindas que eu acho, o carnaval e a coisa do samba numa coisa só, e faz um samba ali disso. Fala da Praça 11, que é uma... eu já falei, quando morreu, meu pó, não tem aquela coisa do título lindo de um livro do G. Brown, a história dos índios, que ele fala enterre meu coração na curva do rio. Eu escrevi um artigo uma vez, enterre meu coração na Praça 11, joguem minhas cinzas na Praça 11, que a Praça 11 é o berço. Vai ficar aqui pertinho de mim. E no samba da Portela, que eu gosto que me enrosca, tem esse trecho que eu acho lindo, que ele fala assim, Praça 11, berço das nossas fantasias. Acho esse trecho lindo. Mas, então, respondi a sua pergunta. Qual samba que eu gosto mais da Portela? É o Gosto que me enrosca. Mas tem muito samba lindo, muitos. Como é que a Portela está passando por esse momento agora lá com a pandemia? O que vocês estão fazendo para enfrentar? Salvar a vida. Só tentando salvar a vida, mais nada, que já é muito, né? Nós não temos ideia do que vai ser. Nós não temos ideia do que vai ser. Eu não tenho, nem a diretoria, o que vai acontecer. Os mais otimistas falam nessa tal volta à normalidade, mas o que é a normalidade, né? Sim. O que é normalidade para você, Marcelo? Vai ter, como é que vai ser o teatro? Como é que vai ser a normalidade para a escola das crianças? Como é que vai ser cada um tem uma normalidade. Não dá. Tem uma normalidade para o carnaval. Doutor? Tem que ter aglomeração. Entendeu? Sim, como é que claro. Vai ter o carnaval? Sim. Agora, tem outra coisa. Uma coisa é você fazer carnaval. Você se veste de mulher e sai por aí. Outra coisa é a escola de samba. Você tem que planejar, depende da TV Globo, a TV Globo tem que vender as cotas. Será que vai ter empresa sadia para comprar, antecipar as cotas, para começar a fazer o carnaval em julho, agosto, setembro? Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos arrecadando alimentos para fazer cesta básica. Sim. E as costureiras estão lá fazendo máscara. Doutor, é isso que estamos fazendo. Doutor, esse ano, o Carnaval Carioca movimentou economicamente na cidade do Rio de Janeiro uma base de 4 bilhões de reais. Movimentou aqui na cidade do Rio de Janeiro no período do Carnaval. Houve uma lotação em torno de 90% dos hotéis. E agora nós entramos nessa crise da pandemia do coronavírus. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas uma hora a gente vai ter que recomeçar. O senhor tem alguma perspectiva de como pode ser esse recomeço dessa grande festa popular que é o Carnaval, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que tudo é imprevisível, né? Eu me lembro, não estou comparando, porque são coisas diferentes. Quando, lá no 11 de setembro, o Fernando Lopes foi convidado para ir num programa de televisão, eu fui com ele. E foi logo depois
das Torres Gêmeas. E aí estava todo mundo ali, os caras perguntaram para o Fernando, né? Pô, mas e aí? O que vai acontecer? O mundo vai acabar? Vai não sei o quê. O Fernando, com aquela tranquilidade, falou: não aconteceu nada. E, na verdade, o que aconteceu? Você teve uma mudança muito grande do ponto de vista da segurança, principalmente dos países centrais, né? Da Europa, dos Estados Unidos, que era uma coisa que é palpável, né? Você vê se o cara está com uma bazuca, você vê se o cara está armado, você faz rastreamentos, são coisas. Armamento é uma coisa palpável. Agora, o vírus não é palpável, né? Então, eu acho que, nesse caso, vai ter muita mudança, né? Como é que você vai ter muita restrição, né? Eu acho que vai ter muita, mas não vai ser, nada vai ser como antes, cara. Nada vai ser como antes. Isso, se não tiver, a gente não sabe, vai ter a reinfecção. Se tiver reinfecção, como é que vai ser isso, cara? Como é que a gente vai viver se tiver reinfecção? Vai ter vacina, cara? Quando que vai ter vacina? Ninguém sabe disso tudo. Nós estamos atirando no escuro. A previsão de vacina é para daqui a 2 anos. A quantidade de dinheiro, olha só, nós estamos há 1 mês e meio de quarentena. A quantidade de dinheiro, eu não tenho dimensão da quantidade de dinheiro que no mundo inteiro está nisso. No Brasil, eu não tenho. No Rio de Janeiro, eu já não tenho. Quer dizer, da onde sai esse dinheiro? A gente sabe que o dinheiro não cai do céu. Da onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro vai ter que, de alguma maneira, voltar a equilibrar a economia. Agora, qual é o buraco que esse dinheiro está fazendo na economia mundial? Qual vai ser o efeito disso? Tá certo? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe. É imprevisível, né? Até porque é a primeira vez que está tendo. É imprevisível. No turismo. O turismo precisa de segurança. Segurança, que eu digo, não é segurança armada, não. É segurança no sentido da saúde. Você vai vender ingresso. A grande coisa do Carnaval desse ano, que com todos os ataques constantes que o prefeito fez ao Carnaval do Rio de Janeiro, ataques contínuos e constantes na televisão, todos os ingressos foram vendidos, cara. Todos os ingressos foram vendidos. Agora, e esse ano, como é que vai ser? Marcelo lá, um pai cearense, e o Cláudio é um pai piauiense. Você deixaria a tua filha vir para o Carnaval no Rio de Janeiro, cheio de vírus? Não. Está entendendo? Não, complicado. Como é que é isso? Vai vender ingresso? As escolas, a TV Globo vai conseguir. É claro que é muito rentável para a TV Globo. É um negócio. Aí vem os negócios, né? O Carnaval, muita gente ganha dinheiro com os negócios. Os hotéis ganham dinheiro para caramba, mas os hotéis não ajudam em nada. Não ajudam em nada. Tá? Reclamam para caramba, que não sei o quê, mas não ajudam em nada. TV Globo é que ajuda. Na verdade, quem ajuda é a TV Globo. E agora aí o governo do Estado, no ano passado e esse ano, ali induziu o incentivo, né, de empresa através do ICMS. E aí as escolas estão se virando. A Portela se vira muito. A Portela tem praticamente 20% da sua receita, seu custo, bancado pela quadra. Tá certo? Sim. Nós temos sócio-torcedor, nós temos sócio-contribuinte, nós temos aluguel de quadra, nós temos o nosso elenco que sai, nós temos... Agora, o que acontece? Nós estamos com a quadra fechada, não tem feijoada. Tem época que a feijoada dá uma grana preta. Agora nós estamos sem nada. Não pode entrar ninguém. Nós quisemos fazer lá uma vacinação para a terceira idade na quadra, a prefeitura não deixou, a porta tem que ficar fechada. Então, como é que nós vamos conseguir recursos para o Carnaval? Ninguém sabe, cara. Claro que tem escolas que têm uma outra facilidade. Tem aí uma outra fonte de renda, tem o pessoal do jogo, tem o pessoal, por exemplo, o pessoal de Niterói tem conta com a ajuda da prefeitura de Niterói, que também eu acho que esse ano não vai ter condição de ajudar. Mas a Portela não. A Portela e a maioria das escolas só tem a renda própria mesmo.
renda própria. A gente vai ter que se reinventar, né? Assim, não tem outro jeito. A Portela se reinventa todo ano, cara. A Portela fica pronta no caminho da Sapucaí. Não tem ajuda, não tem. A prefeitura ajudava pouco, agora não. É interessante isso, porque isso é uma coisa interessante que pode acontecer, né? Nós estamos supondo que vai haver uma alternância de poder municipal, né? Então, o que pode acontecer? Vamos imaginar que qualquer prefeito ganha, aí, que não seja o Crivella, tá? Qualquer prefeito minimamente interessado na cultura da cidade vai ajudar de alguma forma. Sim. Tá certo? E o governador já anunciou que ele ajudou, na verdade, para ser justo, ele ajudou no outro ano e nesse. Não com recursos do Tesouro, mas com recursos indiretos via ICMS. Da lei dos incentivos. Já falou, ele esteve na Portela outro dia lá, inaugurando lá um projeto de segurança lá em Madureira, e ele esteve lá no Pérez Serrano e na Portela, e ele falou dos planos dele para o Carnaval. Então, pode chegar um momento que você vai ter um prefeito e um governador querendo ajudar o Carnaval. Olha só. E hoje você não tem nenhuma coisa nem outra. É isso. Mas o importante disso é que o Carnaval tem que entrar na pauta política. Ele não está. Não há nenhuma plataforma de nenhum candidato. O Carnaval visto como a maior festa do mundo. Eu, de minha parte, não acho que seja a maior festa do mundo, mas tem muita gente que diz que é, mas eu acho que é certamente a maior festa do Brasil. É uma festa que gera esses recursos todos que você falou aí, mas ele não é visto como tal. Ele só é visto como tal por nós que fazemos o Carnaval. E, na verdade, isso é uma grande cascata, né? Porque a autoridade pública não vê o Carnaval como uma festa de dimensão nuclear. Só vê o Carnaval, só pensa no Carnaval no final do ano. Na sua forma festiva, né? O Carnaval só vê o Carnaval como se o Carnaval acontecesse só em fevereiro. E o Carnaval tem profissionais, tem famílias que são sustentadas o ano inteiro. O ano inteiro. Já hoje, todo um processo de produção. Todo um processo, toda uma cadeia produtiva. Então, se fosse em outro país, o Carnaval ia ser visto de uma outra coisa. O mínimo que nós pedimos, que eu peço isso sempre que posso, é um cronograma físico, financeiro para o Carnaval, entendeu? Ser incluído no orçamento. Em março, não estou falando em quantidade de dinheiro, estou falando que é o mínimo que o gestor precisa é saber quanto vai ganhar e quando vai ganhar. Então, em março, você receber X. Em maio, você receber Y. Em agosto, você receber Z. Em dezembro, você receber Delta. Você sabendo, você compra o material mais barato, você planeja, você sabe, você pode contratar. Agora, olha qual a situação que eu fico. Eu contrato que você tem que contratar o carnavalesco antes do Carnaval acabar. Carnaval é muito rotativo, carnavalesco é muito rotativo. Geralmente fica 2 anos em cada escola. Então, o Carnaval está acabando, eu já tenho que contratar um, senão eu fico a pé. Então, eu vou contratar um carnavalesco, combinar preço com ele, sem saber quanto eu vou ganhar. Tá certo? Isso tudo ninguém sabe. Isso acontece nos bastidores, não passa na TV Globo, né? Eu costumo dizer o seguinte, existe um carnaval que é antes da sirene tocar. Esse é bom pra caramba, você só fica ali olhando, a escola bonita. Agora, existe um carnaval que é antes da sirene tocar, e que você se estressa, o coração se estoura, você tem que arrumar dinheiro, você fica devendo, o cara diz que você está devendo, o cara te xinga de caloteiro, é isso, se aborrece em casa. Isso vai acabar agora, é meu último ano. Doutor, eu queria me reeleger, mas... Doutor, a Portela, ela teve, parece uma base de 3 décadas de jejum de título. É verdade.
E quando a Portela se tornou campeão, o que se passou naquele momento dentro de você? Como que foi aquela alegria? Como você pôde compartilhar? Porque foi um momento único que você pôde curtir, na verdade. Foi um momento único assim na sua vida que você pôde... Você quebrou um jejum de 30 anos de um título da Portela. Qual foi o sentimento? Olha, você quer essa resposta em 4 minutos ou em 4 horas? A gente já está com 1 hora de bate-papo. Sim, sim. Olha só. É uma resposta comprida, porque eu nunca na minha vida desejei ser dirigente, nem da Unidos do Cambuçu. Né? Eu fui ser diretor cultural da Portela, porque era minha praia, foi fácil pra caramba. E aí, quando terminou o período, houve uma nova eleição, o Marcos Falcon se candidatou sozinho, e eu, então, no dia que terminou o prazo, eu falei para ele que ia embora, que não ia ficar mais, porque estava me dando problema em casa, o departamento cultural estava... porque é longe pra caramba, não é nem questão de ser longe, é que o trânsito em Madureira é muito ruim. Entendeu? Eu trabalhava no Palácio Guanabara, cara. Pô, ia para Madureira, pô, ficava 1 hora naquele viaduto lá. Pô, e com o filho pequeno. Aí eu falei para ele, estou saindo, acabando de sair de uma reunião do Departamento Cultural, já me despedi, estou indo embora, mas você sabe que pode contar comigo. Aí ele falou, você está saindo do cultural? Não é mais diretor cultural, não? Eu falei, não. Aí ele falou, então você vai ser vice-presidente. Ele ia ser o presidente, ele tinha que indicar um vice-presidente. Aí eu levei na brincadeira, falei, então você vai ter que arranjar outra mulher para mim, que a minha mulher vai me abandonar. E aluga um apartamento ali, que é um conjunto que tem ali. Aí ele falou para mim, não, olha, você não precisa nem vir aqui, eu só quero que você me represente na Liesa, ou quando eu for receber alguma coisa, em algum lugar. Eu te telefono, você vai lá e me representa. Aí eu falei com a Cíntia, ela falou, tudo que ela sabia como era importante eu ter um cargo desse na minha escola. Pô. Depois de ter sido diretor cultural, de ter feito um trabalho super elogiado, né? O trabalho nosso do departamento cultural foi super elogiado. Aí eu aceitei, e aí ele morreu. Aí vem o destino, né? Aí eu... complicado para mim, que minha vida, eu sabia que a minha vida ia mudar muito. É uma coisa pesada para caramba. E eu estava na estrada, parei no acostamento, fiquei no retrovisor olhando, muita gente me ligando. Primeiro, como tudo se passou, né? E aí eu falei, não tem jeito, não posso correr pau, né? Eu falei, eu vou apostar em 2 coisas. No título, porque nós ganhamos uma eleição por 3 votos. A outra eleição lá, que a nossa chapa Portela Verdade ganhou, foi por 3 votos que nós derrubamos o presidente, democraticamente. E aí a Portela foi recolocada no seu patamar, no seu trilho. Você está falando aí 30 anos, mas aí no primeiro ano, que foi 2014, ela já tirou em 3º. No outro ano, ela tirou em 4º. Depois tirou em 4º. Então, eu falei, a gente está no bom caminho, pô. Eu falei, eu vou apostar no título e vou apostar na marca. Que a marca, esse negócio de escola de samba, é uma esculhambação. Todo mundo usa, ninguém paga nada. E aí eu falei, vamos fazer um trabalho legal com a marca da Portela, que é uma marca muito forte. E assim fizemos. E aí tinha uma outra coisa que eu falei que ia apostar também, eram 3 coisas. A terceira eu nem me lembro mais. E aí comecei a cair dentro, né? Mas era muito complicado, porque aí tinha muita briga. Porque o Falcon era um cara muito forte, muito autoritário, né? Muito temido, né? E eu não sou nada disso.
Eu sou um cara do diálogo, tenho um espírito democrático ali. E as brigas todas que estavam contidas afloraram. Inclusive, a sucessão começou, né? Antecipadamente, prematuramente, mas começou. Então, e teve uma época, eu tenho isso aqui anotado aqui na minha agenda aí, daquela época, 14 brigas, são 14 brigas. Brigas muito complicadas, até brigas de baluarte, difíceis de você mexer, né? E na primeira disputa do samba-enredo, porque sempre a disputa de samba-enredo era viciada, tá? E em muitas escolas ainda é. E com o Falcon deixou de ser, porque nós todos queríamos isso, que fosse o melhor samba, fosse o vencedor. E durante o período dele foi isso, o melhor samba venceu. Quando ele morreu, que eu cheguei, a minha diretoria muito boa, e a minha sabedoria foi manter a diretoria quase toda. E a disputa de samba teve um certo ruído, algumas pessoas achando que podiam ganhar na marra. E não teve isso, ganhou o melhor samba. Então, no dia da escolha do samba, saiu uma briga muito feia. Cara. E aí, rapaz, eu tive que excluir gente, eu tive que tomar medidas financeiras, que a Portela premia os compositores que tiraram de segundo e terceiro lugar, eu cortei o prêmio. Foram medidas assim muito duras, né? Mas eu vi que quanto mais fosse se aproximando do Carnaval, as pessoas iam se acalmando, e foi assim que aconteceu. O Carnaval foi chegando, as coisas foram se acalmando, até que aconteceu o grande lance, que foi o Monarco, né? Que é assim, uma pessoa muito sábia, né? Uma vez ele viu que eu estava muito abatido, né? Sei o que foi. Não, foi uma execução. A quadra tinha sido penhorada porque o presidente anterior, lá atrás, nunca pagou o imposto predial, o PTU. E a quadra estava sendo 2 milhões. Caramba. A quadra estava sendo penhorada, cara. Logo comigo que a quadra vai ser penhorada, vai ser executada. Aí nós fizemos uma reunião, o Monarco chegou para mim e falou, ele viu que eu estava batido, eu fui levá-lo em casa, ele bateu a porta do carro e abriu, falou assim, ele viu que eu estava batido, ele falou, meu filho, nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho honesto, que o resto deixa que a Portela inteira. A força que ele quer dizer com isso. A Portela é tão forte que ela faz o resto. Pô, cara, aquilo ali para mim foram assim, palavras tão sábias, que me deu uma revigorada, entendeu? Me deu uma revigorada. Aí o Carnaval chegou, e aí veio o pior de tudo, né? Que é o mais difícil de tudo, que é a apuração. O Carnaval foi muito bonito. O Paulo Barros, que era o carnavalista, também me deu muita força. A minha diretoria muito boa, muito boa. O samba estava muito bom, a escola estava muito bem, nós tínhamos chance de ganhar. E a apuração que é difícil, né? Porque além de você ter que tirar a melhor nota, a escola que está no teu calcanhar tem que tirar uma nota ruim. Então, em 4 jurados. Então é impossível ganhar. Você fica, porra, é impossível ganhar. Aí vem a Harmonia, Portela, 9,9. Beija-Flor, 10. Puta merda. Salgueiro, 9,8. Aí no outro quesito, Salgueiro, 10. Portela, 9,9. Beija-Flor. Portela, 10. Beija-Flor, 10. Isso é impossível. Você fica ali. Não, é impossível. Como é que uma escola consegue ganhar? Não é possível. Aí no finalzinho, Portela, 10. São muitas emoções. 10. Aí foi uma loucura, né? Fomos para a quadra. Para eu entrar naquela quadra, perdi o sapato. Aí foi muito bom. É uma coisa que eu achava que eu não ia viver. Eu não imaginava na minha vida que eu fosse viver um momento daquele, né? Doutor. Muito bem para mim, entrei para a escola, né? Entrei para a história, né?
Exatamente. Daqui a 100 anos vão abrir lá o livro das nossas escolas, das nossas vai estar lá. Está lá, estou lá, minha cara está lá. O Jorge Luiz está perguntando aqui, o que você achou do carnaval de Asakusa, no Japão, que você foi ano passado? Rapaz, olha, Jorge Luiz, pula essa pergunta. Essa pergunta que não já está respondido. Já está respondido. Eu não vou conseguir responder, porque é uma coisa que não dá para falar, porque vou dizer só uma coisa para você. O enredo era Paulinho da Viora. O enredo da escola, Paulinho da Viora. Tá? E era... O enredo da Portela foi campeão em 66, que o samba era do Paulinho da Viola, Memória do Sargento Feminista. Muito bem feito. Muito bem feito. A bateria, com o samba em português, cara. Aí você desfila, fomos campeões. Fomos campeões. Aí nós vamos comemorar, rapaz. Só tinha japonês lá. Cantando todos os sambas da Portela. Em português. Todos os sambas de enredo. Aí estávamos eu, o casal do Mestre Sala e Porta-Bandeira, e o presidente lá do consulado. Nós temos um consulado lá, né? Aí eu falei para a Lucinha, Porta-Bandeira, já no finalzinho, né? Eu falei, vamos cantar o hino da Portela aqui. Aí ela falou assim, mas o hino eles não sabem. Aí eu puxei o hino da Portela, todo mundo cantou. Em português, cara. Portela, suas cores tem, na bandeira do Brasil e no céu também. Avante, portelense. Todo mundo cantou, rapaz. É uma paixão. Uma paixão. Tem de outras escolas também. Tem uma escola de samba lá que é Mangueira. Mas é uma paixão. E tem mais. Já me chamaram de novo para ir, né? Eu falei, de jeito nenhum. Aqui é longe pra caramba, cara. Olha, é muito longe. Eu tenho aquela doença, sei lá, que a minha perna não para de mexer. Eu só levava esporro da aeromoça, né? Que eu não ficava sentado, cara. Mas aí eu falei, não, ele me chamou, vem aqui de novo. Eu falei, não, eu fiz uma palestra lá no consulado, na embaixada. Embaixador e tudo presente. Fiz uma palestra lá, cara. Eu sei que eles vêm para cá até hoje, desfilam aqui na bateria. Aí nós fazemos oficinas lá de mestre sala e porta-bandeira, bateria. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante o amor que tem. O amor que tem. E aí você vê aqui essa negligência que tem, essa falta de respeito com o samba e com o sambista, entendeu? Você vê como os japoneses adoram aquilo. E não é só em Tóquio, não. Osaka tem um carnaval fantástico. Você vai em Portugal, em Sesimbra, carnaval, 15 escolas. Você vai em Londres, tem não sei quantas escolas, cara. E aqui essa mendigância, cara. Não tem essa dimensão que... Mas então é isso, Asakusa. Você usou certo? Você falou Asakusa. Falei Asakusa. Eu gostaria muito de ir, mas é muito longe mesmo, cara. Você vai ter que ser... cara. Doutor, o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar do enredo da Portela para 2021? Rapaz, olha... Bom, você vai ter um enredo muito interessante da Viradouro, né? O que a Viradouro fez? Muito espirituoso, né? Muito oportuno. Eles pegaram o carnaval seguinte ao da gripe espanhola, tá? Que eu acho que foi o de 18. E vão fazer esse carnaval, que é mais ou menos o carnaval depois do vírus, desse nosso vírus, do coronavírus. Não sei como é que vai ser isso, entendeu? Porque vai depender do estado de espírito de todo mundo, mas é muito bem sacado.
Portela não tem nada ainda. No ano passado, eu estava querendo fazer um enredo, nós estávamos querendo fazer um enredo patrocinado, né? Quase conseguimos. Mas então não conseguimos. Então nós só escolhemos o enredo em julho, que foi o Guajupiá, que foi um enredo super legal. Nós fomos mal classificados, mas foi um enredo belíssimo, um carnaval belíssimo que nós fizemos. Encheu os portelenses de orgulho, mas erramos muito em 2 quesitos. Mas então o enredo só saiu em julho e deu tempo de fazer o carnaval. Então nós estamos com esse, como gosta de dizer aí a garotada, timeline, né? Deadline. É verdade. Bom, eu vou pedir para encerrar. Cláudio, você tem alguma pergunta para fazer para o doutor? Eu queria apenas parabenizar o trabalho do doutor Luiz Carlos à frente da Portela, não só o trabalho na gestão da Escola de Samba em si, na gestão do Carnaval, mas o trabalho social e popular que ele vem fazendo à frente da Portela, e que a gente possa sair dessa pandemia mais fortalecidos e que tenhamos um futuro melhor, com a Portela sempre brigando ali nas primeiras posições, porque o doutor Luiz Carlos, como todos os portelenses, merece estar nessa posição de destaque. Grande abraço, doutor, boa noite e estamos juntos nessa. Eu queria agradecer. Dizer que as pessoas enchem minha bola para caramba, né? Mas como isso é injusto, né? Como o carnaval precisa de tanta gente para dar certo, como uma escola de samba precisa de tanta gente para ser exitosa, né? E eu quero, mais uma vez, encher a bola da minha diretoria, encher a bola dos componentes da escola, dos segmentos, porque realmente inacreditável o que acontece lá dentro. É isso. Obrigado a vocês. Bom, eu queria agradecer aos dois, ao doutor Luiz Carlos por ter aceitado esse bate-papo, ao Cláudio Aranha, que sempre é amigo, participando. Quero te parabenizar também pelo belo trabalho que você está fazendo na Portela. Meus parabéns. E que a gente possa bater outro papo outras vezes. Com certeza. Muito obrigado. E na terça-feira, vamos bater um papo com o nosso ex-vereador, Mário Del Rey, que trabalhou na Secretaria de Cultura. Vamos falar também de cultura e também sobre o quadro da cidade do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Um abraço, até a próxima.